Olá, crianças, bom dia! Como vocês estão? Eu estou muito bem, com muita saudade de vocês, mas estou bem, graças a Deus. Espero que vocês todos estejam bem. A Prof tem orado por vocês e está com muita saudade, tá bom? Agora nós vamos começar a nossa aula de hoje, ouvir uma história bem bacana da Bíblia, da Palavra de Deus e aprender algo para nossa vida, tá bom? Tem um versículo que eu preciso que vocês estudem com o papai e com a mamãe, porque tem tudo a ver com a nossa lição. É Salmos 95, 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Isso, só diante do Senhor, né? Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Só a Deus devemos dar honras, devemos dar glórias, dar louvores, tá? Então é muito importante a gente só ficar atento a esse versículo. E vocês vão ver na nossa história de hoje, depois vocês vão ouvir na nossa história algo muito importante, que é importante nós agradarmos a Deus e não aos outros. Então é muito melhor você obedecer a Deus e não aos seus coleguinhas. Não é porque o coleguinha faz que você vai fazer também, porque às vezes o que o coleguinha faz é errado. Nós temos que viver conforme a palavra de Deus e conforme que a mamãe e o papai nos ensinam, tá bom? A Prof tá com saudade de todos. Vamos dar um oi aqui para todo mundo? Ó, a Clarinha, um beijo pro Pedro, pro Gustavo, pro Álvaro, pro outro Pedro, pro Lucas, pra Rebeca, pra Júlia, pro Miguel, pro Tiago e pro Miguel aqui também. Uma beijoca para vocês bem grande. Estou com muita saudade de vocês e espero que vocês todos estejam bem, tá bom? Então vamos ficar atentos à história de hoje. Então, crianças, vamos relembrar um pouquinho da nossa história passada, porque ela faz parte da continuação da história de hoje. Lembram que a nossa rainha Esther se tornou rainha de um grande império? Ela estava muito feliz e o rei Assuero também. O rei estava muito feliz com a sua rainha, eles estavam vivendo felizes. Ele fez um banquete maravilhoso para ela, em sua homenagem e para dizer o quanto ele estava feliz com a rainha. E eles estavam vivendo muito bem. A rainha também estava feliz porque o seu primo, Mordecai, trabalhava no castelo. Então eles podiam se ver de vez em quando e ela podia saber notícias dele. Ela podia saber como ele sempre estava por ali. Ela estava tão contente com tudo que havia acontecido, que ela havia se tornado rainha, mas algo ainda iria acontecer. E algo não muito bom. Logo com o rei Assuero, que estava tão feliz, mas algo de muito ruim ainda estava por acontecer. Logo com o rei Assuero, que estava tão feliz com a sua rainha, havia dois homens que estavam tramando contra eles. O nome deles era Bigtan e Teres. Eles não estavam satisfeitos com o rei. Eles estavam muito chateados e queriam fazer muito mal ao rei. Só que eles não contavam que durante a sua conversa alguém estava ouvindo. E isso era Mordecai. Mordecai estava fazendo a sua ronda pelo castelo e ouviu Bigtan e Teres tramando contra o rei, que eles queriam matar o rei e fazer muito mal ao rei. E ele ouviu tudo aquilo. E agora? O que Mordecai faria com tudo aquilo que ele ouviu? A Bíblia nos fala, nós sabemos, que as pessoas que servem a Deus, que temem a Deus, são pessoas sábias, têm sabedoria, mas é uma sabedoria que vem do Senhor. E Mordecai era um homem sábio, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem fiel a Deus. Então, o que é que ele faria com toda aquela informação que ele ouviu? Contava para alguém?
não falava para ninguém, deixava algo de ruim acontecer. Mas Mordecai resolveu contar para Esther. Contou tudo para ela o que os dois estavam tramando contra o rei e o que a Esther fez. A rainha foi e contou para o seu rei. Meu rei, tem 2 soldados seus, 2 funcionários seus que estão tramando contra você. Eles querem te fazer mal. Mordecai estava trabalhando e ouviu e ficou sabendo de tudo isso e veio me contar para que possamos fazer algo para que nada de mal te aconteça. O rei tomou suas providências, né? Ele puniu aqueles que deveriam punir. Mas vocês acham que a história acabou por aí? Bom, agora estava tudo tranquilo, estava tudo bem, pois afinal de contas não aconteceria mais nada com o rei. Mas um fato, algo que aconteceria depois, poderia marcar a história de Esther, de Mordecai e de todo o povo judeu. O rei Assuero resolveu nomear como alguém muito importante um homem chamado Amã. Olha o nome. Amã ficou muito importante, muito conhecido no reino depois que o rei resolveu dar esse cargo para ele. Depois do rei, ele era a pessoa mais importante no reino. Tanto que as pessoas deveriam fazer reverência a Amã, deveriam se ajoelhar quando Amã passasse por elas. Então, isso foi uma ordem do rei. O rei falou, olha, ele é muito importante, quando ele passar, vocês deem a ele a devida reverência. Mas havia alguém que não fazia reverência a Amã. Quem era essa pessoa? Mordecai. Mordecai estava desobedecendo uma ordem do rei. E agora, o que aconteceu com ele? Pois, afinal de contas, quando o rei decide algo deve ser obedecido, porque senão consequências poderiam acontecer. Mas por que Mordecai não fazia reverência para Amã, assim como os outros? Olha aqui, ó, todo mundo de joelho enquanto Amã passava. Porque Mordecai sabia que ele só deveria se prostrar perante Deus. Ele era fiel a Deus. E só a Deus ele deveria adorar. Diante de Deus, da pessoa de Deus, diante da majestade de Deus, sim, ele deveria adorar. Mas não diante a qualquer outro homem. Então, os outros empregados foram e perguntaram para Mordecai. Ô Mordecai, por que é que você não faz reverência para Amã, assim como o rei ordenou? E Mordecai não respondia nada. Os outros funcionários ficaram chateados e foram para Amã e falaram, Amã, meu senhor, você já reparou que quando o senhor passa, tem um judeu chamado Mordecai, ele é do povo dos judeus, que ele não faz reverência a você, assim como o rei pediu? E Amã ficou muito irado. E Amã planejou algo muito ruim para Mordecai. O que é que vocês acham que ele planejou? Ele não ficou nada satisfeito. E planejou algo muito ruim para Mordecai. Mas nós vamos saber no próximo domingo o que vai acontecer com Mordecai. Pois afinal, ele estava desobedecendo a Deus. Será que ele foi punido? Será que ele foi preso? Será que ele foi morto? Nós não sabemos. Vamos saber domingo que vem. O que a gente sabe é que Mordecai era fiel a Deus, que ele não se prostrava perante outras pessoas, que ele era um homem temente a Deus e que nós também devemos ser assim, confiar em Deus, ser fiéis a Deus e temer ao nosso Deus. Ele tem que vir em primeiro lugar na nossa vida, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo domingo.